Se eu vos disser que pela primeira vez eu adormeci numa sala de cinema, nem eu próprio acredito que isso aconteceu, portanto... Hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar do filme que tem como protagonistas os atores Zendaya, Robert Pattinson, não sei dizer o nome dele, mas vamos falar sobre o novo filme deles, o Drama, The Drama em inglês. E caso tu ainda não tenhas assistido ao filme, não se preocupem que eu nas minhas redes sociais deixo sempre um vídeo sem spoilers sobre o que eu achei do filme, se eu recomendo ou não. Caso tu não conheças o meu canal, eu aqui falo sobre cultura pop de forma geral, mas muito focado, a maioria das vezes, em séries e filmes. E de vez em quando trago reactions a trailers e a músicas de artistas que eu acompanho, como é o caso da Sabrina, que saiu recentemente. Sem mais demoras, então... Se gostas desse tipo de conteúdo, subscreve-te aí em baixo para ficar a par de todo o futuro conteúdo que irei publicar. Eu vou ter de falar, acho que este vídeo vai ser um dos mais curtos que eu alguma vez farei sobre o filme, porque sim, gente, eu adormeci na sala de cinema a ver este filme. Eu fui ver depois do trabalho, eu saí às 8 da noite, então eu, já que estava no shopping, pensei, vou ver este filme, porque eu estou para ir ver o filme do Mario com uma amiga minha, então nós ainda estamos a ver que dia é que vamos ver, eu estou super ansioso para ver este filme, mas ao mesmo tempo eu estava bastante curioso para ver este novo filme, principalmente porque tinha a Zendaya, e dei a oportunidade e não gostei, vou ser sincero, e sinto-me mal por ter adormecido a meio do filme, mas vamos aqui tentar contar-vos a história do que até a primeira parte, até que eu adormeci, e depois, quando eu acordei, que foi mais já para o final da história. E o trailer, sim senhora, e tinha-me chamado muita atenção, porque, vou-vos ser sinceros, a atuação deles está muito boa, a imagem, tipo, todo o visual do filme é um visual que eu gosto bastante de ver em filmes e séries e em fotografia, tipo, não só o filtro que usam, como a ambientação, como a estética em si, realmente é bastante chamativo para mim, porque puxa-me a minha atenção. E a soundtrack do filme em si também é bastante boa. Tem músicas muito boas que eu estou realmente a pensar em adicionar na minha playlist, mas isso, na minha opinião, não foi suficiente para sustentar a história que tinha pela frente. Então, no filme nós vamos conhecer a personagem destes dois atores, que eu não me lembro agora corretamente o nome deles. Vocês já sabem, quem é novo aqui, eu esqueço-me sempre do nome das personagens, ok? Não é por mal, eu sou assim mesmo esquecido. E neste filme nós vamos acompanhá-los como se conheceram, como ela é surda de um ouvido, e achei a cena em que ele estava a falar para ela muito icónica, porque literalmente ela não estava, só tinha um fone no ouvido e o outro ela não ouve, ou seja, ele falou para o nada. E começaram a sair, começaram a se envolver e começaram a namorar e a morar juntos. E depois o filme acompanha o facto de eles estarem a preparar ali o casamento. E durante esse tempo ali, nós vamos descobrindo que a personagem da Zendaya mentiu em algumas coisas, que o marido dela começa a suspeitar de tudo o que ela diz, principalmente quando o grande segredo deste filme é revelado num jantar ali com os amigos de degustação para o casamento, que ela sim realmente pensou planear um atentado na escola dela com 15 anos por estar muito depressiva e assim. Então isso abala logo a rapariga que está com eles, porque uma prima dela está sem andar graças a um atentado nessas escolas, numa das escolas que frequentou, e faz com que toda a gente duvide do caráter da personagem da Zendaya. E de justa causa, vou ser sincero, mas o personagem do Robert vai andar ali num limbo o filme todo do que se vai para a frente ou não com o casamento, houve razão e cancela, ou se houve os sentimentos que tem por ela e tentar perdoar. Então ali durante o filme nós temos muito vais e vens na imaginação dele, que na minha opinião não deixa em concreto quando é que é a imaginação dele ou não. Porque para mim parecia mais um vai e vem do futuro, porque ele imagina o casamento de toda a gente morta por ter havido um tiroteio da parte dela. E é assim, essa parte eu estava tipo, ok, isto é do futuro e está a contar como vai acontecer a história. Eu estava sempre a prever quando é que iria acontecer a porcaria naquele filme. E aí foi quando
mais ou menos uns 20 minutos depois, onde ela estava a tentar contactar a rapariga, e depois até tirou do projeto porque ela não estava supostamente muito ocupada, então aí ela ficou lixada com ela, ainda mais do que já estava. O gajo mente aos amigos a dizer é que ela perdeu a melhor amiga e viu a perdê-la à sua frente. Eu sei que ele beija uma das raparigas, que também é ali amiga do casal, num momento de frustração, de não saber o que é que estava a acontecer, mas nessa altura já estava com os olhos um bocadinho pesados e vi assim brevemente e depois apaguei. Eu voltei a acordar quando houve um estrondo qualquer, que já tinha acontecido o casamento. Possivelmente eu dormi uns bons 30 minutos ou mais nessa parte do filme, porque eu acordei já com o casamento, ele levar uma cabeçada e deitar todo sangue, e o casamento ficar numa confusão total, e eles os dois a entenderem-se no final, naquela hamburgueria, como eles disseram que queriam ir comer depois do casamento. E o filme acaba assim. E é assim que eu sei que adormeci e não tenho muito poder de palavra sobre o que eu achei do filme, mas do que eu assisti foi uma história que podia ser resolvida em 1h30. Supostamente o filme era de comédia e de romance, podiam ter feito isso, mas também tinha drama e não vi onde é que estava a comédia. O drama realmente estava, mas achei a história muito arrastada e para demorar quase 2 horas de cinema. A história é tão simples, tão vaga, que não aprofunda as personagens que tem, que faz com que... Não sei, a história anda para a frente, mas a história não aprofunda o suficiente, no meu ponto de vista, para ter mantido a atenção, principalmente porque eu adormeci. Se eu adormeci a ver um filme, tudo bem que eu também estava um pouco cansado do trabalho, mas se eu adormeci a ver um filme numa sala de cinema, coisa que nunca nunca me aconteceu na vida, é porque realmente eu não estava a gostar do filme. Eu sinto-me mal a dizer isto, porque eu vejo as pessoas super elogiarem no YouTube, no Instagram, no TikTok este filme, como o filme está bom, e eu chego lá e fico não está bom, porque é uma história muito arrastada. Sim, poderia ter sido bem trabalhada. Não sei, eu acho que se o filme fosse muito mais curto e uma história muito mais dinâmica, teria sido completamente diferente a minha perspectiva e a minha opinião sobre este filme. Porque a história em si não se sustenta para 2 horas de filme. Essa é a minha sincera opinião sobre o filme. É isso. E realmente eu fico frustrado de não ter gostado, porque eu gostei bastante da atuação deles, eu gostei bastante da fotografia do filme, gostei bastante da soundtrack do filme, para depois eu não gostar nem um pouco da história do filme. Traz uma reflexão muito boa sobre os tiroteios que há nas escolas dos Estados Unidos, que é uma coisa frequente, é um problema muito grande nos Estados Unidos, e como isso pode influenciar qualquer criança que esteja mal psicologicamente a fazer o mesmo, como é a personagem da Zendaya. Mas fora disso, não me acrescentam aí muita coisa à história. Nem entendi o final. Também porque eu adormeci. Mas não entendi o final. Com isso eu dou pelo menos 2 estrelas ou 2 estrelas e meia a este filme. A história em si não me puxou, não me prendeu de forma nenhuma. Eu não quero voltar a assistir este filme. Mas bem, com isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, por mais que tenha sido o meu maior vídeo polémico neste canal, para ser sincero. E de uma forma talvez negativa, porque muitas das vezes há pessoal que não gosta dos filmes, eu venho aqui e digo que gostei dos filmes. Então, eu que sou uma pessoa que consegue ver o lado bom em quase todos os filmes, e mesmo que eu não tenha gostado das 5 estrelas, eu consigo gostar e me entreter, mas este filme realmente foi o primeiro que eu trouxe e eu não gostei praticamente nada. Comentem em baixo o que vocês acharam, não me insultem se for favor, cada um tem a sua opinião, eu respeito quem tenha gostado do filme e se calhar deem a vossa perspectiva de porque é que gostaram do filme, o que é que vos chamou a atenção neste filme, que a mim não puxou em nenhum sentido. Portanto, subscrevam-se no canal para estar a par de todos os futuros vídeos e vemos no próximo vídeo. Bye!